O nosso convidado de hoje é o Dr. Rabi Nasser, professor de Direito na Faculdade Getúlio Vargas, doutor em Direito Internacional pela USP. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bem, o mundo está, assim, eu diria, um pouco tumultuado. E nós queríamos ouvir a sua opinião, que é uma opinião ponderada do momento atual do mundo. Por exemplo, o que deve acontecer sobre o aspecto econômico do fechamento do estreito onde passa 20% do petróleo no mundo? Pois é. Você tem toda a razão de que o mundo vive tempos tumultuados, né? Isso não é de hoje, já vem de algum tempo e eu diria que foi intensificado no ano passado, a partir do ano passado. Então as regras internacionais estão deixando de ser seguidas, não se dá dando mais muito valor a elas e isso cria, obviamente, uma instabilidade grande, né? Sim. E como parte dessa instabilidade, esse conflito que se iniciou agora deve agravar a situação. E um dos efeitos negativos é justamente a questão do petróleo, o preço do petróleo, a possibilidade de aumentar, né? Porque por esse estreito de Hormuz passam aproximadamente 20% da produção mundial. Então isso deve ter efeitos econômicos negativos, não só na região ali, mas também no mundo inteiro. No mundo inteiro. Sem dúvida. Então as perspectivas não são boas. Agora, existe riscos de ter que ter mudanças logísticas, existem riscos de buscar novas fontes de abastecimento dos produtos. Como é que é a sua análise dessa movimentação mundial, se a crise se mantiver ou se ela se aprofundar? Você sabe que um efeito, né, da globalização que o mundo viveu nas últimas décadas foi a questão das cadeias de valor, da fragmentação das cadeias de valor. Então isso aumentou muito o comércio internacional, os fluxos internacionais de bens, serviços, pessoas. A situação atual, é claro, vai ter impacto sobre isso. Viagens internacionais, o trânsito das mercadorias, as comunicações, tudo isso tende a sofrer e vai obrigar as empresas a se adaptarem, né? No Brasil, a gente sabe muito bem como é essa questão de ter que se adaptar às circunstâncias que vivem mudando, né? Eu acho que isso se coloca agora a nível internacional, para todas as empresas, para todos os agentes econômicos, né? No Brasil e fora. Então, acho que há um desafio aí a ser enfrentado nesse aspecto e acho que nós vamos começar a ver isso, né? Esses desvios, esses ajustes que vão ser necessários em termos de transporte, em termos logísticos, isso certamente é uma realidade. Agora, vamos complicar um pouquinho com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que tomou uma decisão sobre as tarifas. Casa Branca está falando que está analisando uma mudança para 15%. Exato. O que está em vigor nesse exato momento, pelo menos por hoje, é de 10%. Como é que fica aqueles que pagaram tarifas de 40%, 50%? Como é que é a análise jurídica disso? Eles vão buscar esse dinheiro, isso vai ficar lá, nós vamos ter um aumento de judicialização. Qual a sua análise desse cenário? Então, é um cenário complicado. Eu acho que vale a pena aqui fazer um pequeno histórico, né? Por favor. A administração Trump começou em janeiro de 2025, um pouco mais de um ano. E o Trump não fazia segredo de que esse instrumento é um instrumento que ele achava útil, importante usar, que é o das tarifas. E aí ele começou, desde o início, a aplicar diversos tipos de tarifa, em diversos patamares, com diferentes justificativas. Tá? Essas justificativas, obviamente, ele vai buscar no direito interno americano, na legislação deles, né? Sem dar muita importância à legislação internacional. O que deveria olhar, né? Mas ele não dava
muita importância a isso e foi buscar na legislação interna, porque ele precisa, para toda medida comercial que vai adotar, ele precisa de fundamento, Claro. algum fundamento, né? Claro. Então ele foi buscar justificativas em diferentes instrumentos. Um deles é uma lei de 1974 que dá poderes ao presidente de adotar medidas comerciais emergenciais em tempos de emergência, não é? Então ele recorreu a esse fundamento para uma parte dessas medidas. Sim. Outras medidas foram adotadas com base em outros fundamentos, como, por exemplo, segurança nacional. Não é? Desde o início, os importadores americanos, né, que são quem paga essas tarifas, porque há um erro conceitual aqui, né, de dizer que ele está aplicando sobre a China ou sobre o Brasil, mas o custo quem paga em termos imediatos é o importador. Sem né? dúvida. Como a gente sabe, é a mesma coisa quando alguém importa para o Brasil. Sem né? dúvida. Então, os importadores americanos que passaram a estar sujeitos a essa tarifa levaram a questão para as cortes americanas, Sim. como pode acontecer em relação a qualquer medida de governo. Não é? E eles foram questionar os fundamentos que estavam sendo utilizados. Sim. E aí essas ações foram analisadas e várias delas, inclusive, foram propostas não só por empresas, mas também por estados americanos, né, que se consideravam prejudicados por essas medidas. Isso passou na primeira instância, a segunda instância e chegou à Suprema Corte, esse questionamento. E a Suprema Corte decidiu agora que o presidente dos Estados Unidos não tinha poderes para aplicar tarifas de importação com base nessa lei. Então, todas as tarifas que tinham sido adotadas, ele teve que revogar no próprio dia 20 de fevereiro, na sexta-feira. Né? E tomou uma decisão revogando essas medidas. Entre elas estava a medida do tarifaço contra o Brasil, adotada em julho de 2025, que aplicou uma sobretaxa de 40% só sobre os produtos brasileiros. Né? Então, essa foi uma das medidas que foi revogada em função da decisão da Suprema Corte. Agora, um aspecto muito importante é aí o que acontece depois com o que foi pago. Né? As informações que a gente tem é de que aproximadamente 1.000 empresas já entraram com ações nos Estados Unidos para buscar o reembolso dos valores que elas pagaram. Não é? Porque quando a Suprema Corte diz, olha, este fundamento não vale, ela está dizendo que desde o início da aplicação isso é ilegal. Não é? Então, essas empresas estão buscando a devolução dos valores que elas pagaram, o que é um grande problema em termos de... Não só econômico, mas, enfim, vários problemas. De gestão disso e tal. Então, Agora, com essa mudança tarifária, significa que as importadoras, empresas importadoras dos Estados Unidos vão renegociar preços com o exportador brasileiro. Porque se ele tinha uma tarifa mais alta e abaixou, ele vai querer desconto, o que significa uma nova negociação. E quem estava isento passa a ter a obrigação de pagar os 10% que ele colocou. Como é que esse desarranjo econômico parece que vai ser uma tônica nos próximos meses, não só em função dos 10%, mas dos possíveis 15% e de possíveis aumentos em outras modalidades para ele alocar isso. Faz sentido isso? Faz sentido. Eu acho que a mensagem aqui é a instabilidade vai continuar. Ainda continua havendo uma imprevisibilidade. A questão que você mencionou é parte dessa imprevisibilidade, porque, por enquanto, aplicou essa tarifa de 10%, que veio, de certa forma, substituir essas que foram revogadas. Com isso, o Brasil se beneficiou. É verdade. Porque o Brasil pagava até 50% sobre uma boa parte dos produtos. Outra parte já tinha sido isenta, né? Já tinha sido resolvida. Então, o Brasil foi beneficiado porque agora essa tarifa nova de 10% é sobre todas as origens. Né? Essa lei que serviu de fundamento para esses novos 10% é outra justificativa. Aqui é dificuldades em balança de pagamentos. Isso foi a justificativa agora. Essa lei prevê que essas tarifas podem ser de até 15% por 150 dias, o que significa 5 meses. Né?
Então, não se sabe se vai para 15, se vai ficar em 10, se depois desses 150 dias isso vai ser renovado, porque precisa de aprovação do Congresso, se vai cair, não é? Mas eu te diria que o grande assim, efeito para exportadores brasileiros, eu acho que é reabrir a possibilidade de fazer negócios com os Estados Unidos. É uma oportunidade grande. Porque essa tarifa que tinha sido aplicada contra o Brasil, ela tinha impedido, tinha passado a impedir muitas vendas. Claro. Outras continuaram acontecendo com essa tarifa maior, teve renegociação de preços. Então, o efeito imediato, por enquanto, ainda que temporariamente, é de melhoria, e você pode retomar negócios, e os negócios que já estavam acontecendo, o exportador brasileiro que eventualmente tenha reduzido o seu preço pode voltar a aumentar, recuperar um pouco. Agora, quando se fala em 150 dias e tem que ser aprovado pelo Congresso, nós estaremos nas antevésperas das eleições dos Estados Unidos. É verdade. Qual a sua análise sobre isso? Então, até que ponto vai ter a influência política nessa decisão, econômica, ou como é que isso se arranja? Eu acho que esses 150 dias vão ser usados como um tempo para reavaliação de todas as medidas, né? Porque já foi anunciado que essas medidas que caíram, elas podem ser aplicadas novamente por meio de outros instrumentos. Sim. Inclusive a chamada seção 301, que são medidas que os Estados Unidos podem aplicar se eles consideram que um outro país, um parceiro comercial, está adotando práticas que são injustas, não é? Tem uma investigação aberta contra o Brasil e tem outras contra outros países. Então, acho que durante esses 150 dias vai se tentar restabelecer outras medidas com base em outros fundamentos, né? Por isso que a imprevisibilidade continua existindo. E que ela vai aumentar. Vai aumentar, possivelmente, né? E aí vem as eleições, e isso certamente vai ser um tema das eleições lá, né? Então, a ver, me parece, sabe, que faz sentido que isto tenha começado um certo recuo nas medidas da administração Trump tarifárias, mesmo porque elas têm tido efeitos negativos na economia americana. Então, acho que é possível que isso marque o início de um recuo em benefício do mundo inteiro, na verdade. Grandes instabilidades, grandes oportunidades, abertura de negócios, etc. Por favor, as suas considerações finais. Olha, eu queria agradecer, eu acho que é isso, acho que a mensagem principal é que são tempos instáveis, né, em termos econômicos, mas eu acho que continua havendo oportunidades importantes. Acho que a inserção do Brasil no comércio internacional tem que aumentar cada vez mais, nós temos muito a ganhar ainda nesse sentido. Novos acordos que estão sendo firmados também são boas notícias, como o acordo Mercosul-União Europeia. Estamos torcendo pela implementação rápida. Doutor Rabin Nasser, nós queremos agradecer muito a sua participação, a transmissão do conhecimento acumulado, as boas notícias, né? E desejar pleno êxito nessa caminhada e que a instabilidade vá se suavizando. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!